Olá, pessoal. Estamos já em novembro, penúltimo mês do ano de 2022. Novembro, para nós, afro-brasileiros, é um mês muito significativo porque remontam às lutas históricas dos negros, escravizados ou não, pela sua plena cidadania. O movimento negro no Brasil constituiu o 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, para relembrar a luta de todas as negras e negros ao longo da história do Brasil. E o nosso símbolo maior, mas não único, é Zumbi dos Palmares. A 20 de novembro de 1695, ele foi morto depois de muita luta e muita resistência. Então, novembro, para nós, é muito significativo, porque mostra que, apesar de tudo, como diz uma letra de um enredo de carnaval, apesar de tudo, Anastácia não se deixou escravizar. Nenhum escravizado se deixou escravizar. Na medida do possível, lutaram de diversas maneiras para serem reconhecidos como seres humanos, como sujeitos históricos. E quando nós ouvimos aqui alguns descendentes de escravizados e ex-escravizados, como, por exemplo, os descendentes da Preta Caetana, nós ouvimos narrativas de resistências ao longo da escravidão aqui na região, como, por exemplo, aquela narrada pelo seu Idalício Cipriano Caetano, a questão do escravo Paulo, que nós já mencionamos aqui. Em uma outra pesquisa que realizamos também aqui na região de Camboriú, na Foz do Itajaí, nós encontramos 2 escravizados processando os senhores dele. Trata-se de Albino e Miguel, que eram escravizados de Tomás Antônio Pereira, um dos muitos senhores de escravizados aqui da região, isso no ano de 1866. Aí vocês podem perguntar, Bento, mas os escravizados poderiam processar os seus senhores? Segundo as leis da época, os escravizados não tinham o direito legal de processar os seus senhores. Mas eles poderiam procurar pessoas livres para serem seus curadores. Então, eles não eram sujeitos jurídicos. Então, tinham que procurar alguém que tomasse suas dores, ouvissem suas queixas e se dispusessem a processar os seus senhores quando eles tivessem cometido crime. Foi o que aconteceu com Albino e Miguel. Eles procuraram Manuel Soares Viana para que ele abrisse um processo contra Tomás Antônio Pereira. Então vamos ler aqui a denúncia que foi dada contra Tomás Antônio Pereira por Albino e Miguel, através do seu curador, Manuel Soares Viana. Abre aspas. Diz Manuel Soares Viana, curador de Albino e Miguel,
escravos de Tomás Antônio Pereira, morador na freguesia de Camboriú, que ele, suplicante, vem expor motivos para, em nome de seus curatelados, Albino e Miguel, queixar-se do dito Pereira, e o que vem fazer nesse juízo, e para que a sua presente queixa lhe seja tomada, passa a instruí-la segundo as exigências dos artigos 78 e seguintes do Código do Processo Criminal. Os curatelados Albino e Miguel são obedientes a seu senhor e pronto eles prestam serviços mais do que podem suas forças. Em vez de serem tratados com humanidade pelo suplicado, são barbaramente maltratados e que não lhes dá o necessário sustento nem vestuário. Além desses maus tratos, não lhes poupa rigorosos castigos, que quando os curatelados suplicantes pedem ao suplicado vestuário e o preciso para suas subsistências, mete-os em cárcere privado nos domingos e dias santificados. Esses fatos são públicos e notórios, e são deles sofredores os mesmos curatelados do suplicante há mais de 2 anos, sendo certo que, não obstante ter o respectivo subdelegado adomestado o suplicado, este não tem deixado de os praticar até o presente. É claro que o acusado cometeu os crimes especificados nos artigos 181 e 201 do Código Criminal. Vem, por isso, dar o mesmo suplicante, em nome dos ofendidos, a sua presente queixa, a fim de o acusado ser punido com o máximo das penas dos referidos artigos, por serem concorridos as circunstâncias agravantes do artigo 16, parágrafos 4, 6, 7 e 8 do mesmo Código. O suplicante avalia o dano causado em 2.400, 2 contos e 400 mil réis, e jurando ser verdade o que alega, pede deferimento. Fecha aspas. Então veja que o curador de Albino e Miguel justifica sua queixa dizendo que o Tomás Antônio Pereira, dono dos escravizados, os trancafiavam aos domingos e dias santos, não lhes davam a devida alimentação e os maltratavam barbaramente. Então, através do artigo 181 e 201, ele deu a queixa dizendo que havia excesso de violência contra os escravizados. E não só isso, agindo dessa forma, Tomás Antônio Pereira estava também infringindo o Código de Postura do município. O Código de Postura do município era uma espécie de Constituição municipal, as leis que regiam o município, ou a vila na época, né? Então, o Código de Postura da cidade de Itajaí, como de outras cidades que eram denominadas vilas, diziam que os senhores tinham o dever de zelar pela moralidade pública, vestindo devidamente os escravizados. Vejam o que nós extraímos aqui da Câmara Municipal de Itajaí,
algumas correspondências expedidas entre 1865 e 1882, no que tangem à moralidade pública. Passo da Câmara Municipal de Itajaí, em sessão de 8 de junho de 1869, atendendo a Câmara ao inconveniente de vagarem pelas ruas dessa vila muitos cativos que, além da imoralidade que se vê todos os dias, e por sua natureza de condição danosa, por isso, confeccionou a postura inclusa e vem pedir a Vossa Excelência a aprovação que possa ser posta em execução. Carlos Augusto de Abreu, né? O responsável pela presidência da Câmara. Então, ele está alegando que os escravizados em Itajaí andavam muito mal vestidos, com as suas vergonhas de fora, e que isso era devido ao fato dos seus senhores não vestirem adequadamente, né? Então, o Manuel Soares está advogando, né, para Albino e Miguel, de que eles também são vítimas desses maus tratos, e que, se porventura eles estão ou estivessem atentando contra a moralidade pública, o culpado era o seu senhor, que não lhes dava a vestimenta necessária, como exigia a lei. E também, por outro lado, o Pereira estava indo contra as diretrizes da Igreja Católica, que dizia que, ao menos aos dias santos, os senhores deveriam permitir que os escravizados fossem livres para fazerem a sua horta, para produzirem a sua subsistência e também para fazerem as suas religiões seguindo as normas do catolicismo. Antonil, que foi um jesuíta, que nós já mencionamos em outros momentos, diz o seguinte, abre aspas, negar aos escravos totalmente os seus folguedos, que são o único alívio do seu cativeiro, é querê-los desconsolados e melancólicos, de pouca vida e saúde. Portanto, não lhes estranhe os senhores o criarem seus reis, cantar e bailar por algumas horas, honestamente em alguns dias do ano, e o alegrarem-se inocentemente em alguns dias do ano, e alegrarem-se inocentemente à tarde, depois de terem feito pela manhã suas festas de Nossa Senhora do Rosário. Fecha aspas. Então aqui Antonil está aconselhando os senhores que sejam bons cristãos, bons católicos, permitindo que aos domingos os escravizados possam fazer os seus batuques, dançarem e cantarem em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, que era considerada ou que foi construída a uma das protetores dos escravizados, como nós já mencionamos anteriormente. Então o Pereira estava pecando contra os princípios da Igreja Católica, estava infringindo o Código Penal de 1830 e estava também infringindo o Código de Postura Municipal. Esses foram os argumentos levantados pelo curador de Albino e Miguel.
Então, nós estamos acompanhando que esses escravizados sabiam minimamente dos seus direitos. Aproveito aqui para lembrar uma obra de Alcilene Azevedo, O Direito dos Escravos, que nos dá elementos para pensarmos que os escravizados sabiam sim dos seus deveres, mas também sabiam dos seus direitos. Continue conosco, acompanhando as pesquisas que temos realizados aqui na Foz do Rio Itajaí, na então província de Santa Catarina, hoje estado de Santa Catarina. Divulguem o nosso canal Africanidades Conectadas, inscrevam-se, deem a sua opinião, façam as suas críticas e sugiram também temas que possamos abordar posteriormente. Um afro abraço e um bom novembro para todos nós.